Por favor, não seja médium. Galera, circulou um texto nas redes sociais essa semana e eu queria trocar uma ideia sobre ele. É o tipo de ideia que muita gente defende, que muita gente acredita, que muita gente propaga porque aprendeu assim, porque acreditou assim, porque faz parte de uma cultura. Mas eu queria trazer um outro olhar, porque esse tipo de ideia faz com que a nossa vida seja mais sofrida, com que a gente tenha mais problemas. E é muito, muito importante a gente parar e pensar sobre isso. O texto fala basicamente sobre como acontece a vida do médium. E ele se chama Não se case com o médium a menos que compreenda que. Eu vou ler o texto aqui. A reprodução que eu vi não estava com o autor. Eu vou ler o texto aqui pra gente discutir sobre as ideias. Com todo respeito ao autor, mas eu queria discutir sobre as ideias, porque a gente acaba comprando e trazendo para a nossa vida algumas realidades que podem ser prejudiciais à nossa vida, à nossa espiritualidade, ao nosso crescimento, à nossa carreira, às nossas finanças, a tudo na vida da gente. Vamos lá? Não namore ou se case com um médium, a menos que você compreenda que somos destinados a cuidar e ajudar outras pessoas, e isso não tem como mudar. Peraí, a gente não tem o livre-arbítrio? É muito bom que a gente ajude outras pessoas quando o nosso coração é tocado, quando a gente se alegra em ver a melhora de outras pessoas, quando a gente decide fazer isso porque o nosso coração nos pede que a gente torne outra vida melhor, mas a gente precisa ter o coração tocado. Se a gente faz por obrigação, com um peso, qual é o valor que isso realmente tem? Tanto para a vida da pessoa, quanto para a vida da gente. Vamos lá. Que dormimos mais pesado e às vezes por mais tempo, porém estamos sendo úteis em outro lugar ou plano, e acordamos de mau humor e mais cansados do que quando vamos deitar para dormir, dependendo para onde vamos e o que vamos fazer. Será que a gente é obrigado a 1. Estar trabalhando desdobrado todas as noites o tempo todo? 2. Acordar mais cansado do que foi deitar para dormir. Ou seja, a gente não tem qualidade de sono, a gente não tem bem-estar, a gente não pode ter uma vida produtiva, porque se a gente vai acordar muito mais cansado do que foi dormir, isso vai atrapalhar a nossa produtividade, até o nosso progresso. E 3, a gente vai acordar de mau humor todos os dias em função de uma obrigatoriedade espiritual. Que tipo de espiritualidade é essa? Que tipo de relação com o sagrado é essa que nós estamos construindo? Que doamos e perdemos muitas energias, e isso às vezes passa a impressão de preguiça. Ou seja, se eu tô sempre desenergizado, se eu tô sempre cansado porque eu dou ou então eu perco muita energia, eu passo aos outros a impressão de preguiça. Como isso vai impactar na minha qualidade de vida, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha carreira, na concretização dos meus projetos de vida? Gente, será que é isso que é ser médium? Que as pessoas são ciclos em nossas vidas, elas vêm e vão de forma natural. Algumas permanecem um pouco mais e outras somem, sem nem dizer obrigado. Acredito que isso aconteça na vida de todos nós. Muita gente fica na nossa vida por mais tempo, outras pessoas somem. Algumas a gente ajudou e elas não têm a percepção de ser gratas ou não têm coragem de se despedir de nós. Mas acredito que todos nós estamos expostos à mesma realidade. Que no mínimo, se não mais, 50% de nossas vidas e tempo é destinado ao próximo, sendo via material, emocional ou espiritual. Eu acho ótimo que isso aconteça. Essa dedicação ao próximo, esse carinho, essa doação. Quando isso é uma escolha da gente. Porque o texto, ele traz o olhar, nada contra o texto, muito menos contra o autor. Mas esse texto é o tipo de crença que nos traz o olhar de que essa é uma obrigação, um dever. E caso a gente não viva assim, a nossa vida vai ser problemática, a nossa vida vai ser cheia de dores.
Por isso que eu estou trazendo esse assunto para a gente bater um papo. Será que mais de 50% da minha vida tem que ser dedicada 100% aos outros? Meu tempo, meus recursos materiais e tudo aquilo que eu quero construir, eu preciso dedicar aos outros, deixando a mim frustrado? É muito bom que eu possa progredir, que eu possa fazer muita coisa, que eu possa ajudar as pessoas, mas se eu tiver equilibrado, realizado, estruturado, eu vou poder fazer muito mais e de forma muito melhor. Porque se eu fizer para o outro, obrigado, irritado, de saco cheio, mas eu faço entendendo que é uma missão e eu não tenho para onde fugir, qual é a qualidade dessa caridade que eu estou prestando? Que somos bipolares e eu sou muito, é o que diz o texto. Me traz ainda duas carinhas. Gente, como profissional da saúde psíquica, ou como dirigente espiritual, ou como médium, como espiritualista, não dá para aceitar a bipolaridade nem como piada, porque é algo realmente delicado que precisa de cuidado, e as pessoas que são bipolares, elas podem ter uma vida muito boa e muito equilibrada se cuidarem. Então, bipolaridade não é piada, bipolaridade não é brincadeira, bipolaridade é um distúrbio que precisa ser cuidado para que a vida dessa pessoa seja também feliz, equilibrada e para que tenha condições de fazer as coisas que são importantes para ela. Ser bipolar é realmente uma questão de saúde. Agora, eu ser mal-humorado, grosseiro, desrespeitoso, eu ter problema nas minhas relações, não pode ser algo aceitável, algo visto como normal, algo que eu entenda que eu não precise mexer nem mudar, nem muito menos algo que eu tenha que descer goela abaixo dos outros dizendo eu sou médium, então eu sou bipolar, ou é porque eu recebo a influência de alguma energia ou de alguma entidade espiritual. Gente, a gente não pode se relacionar dessa maneira com a espiritualidade se a gente quiser ter uma espiritualidade sadia, se a gente quiser realmente ter uma vida equilibrada e se relacionar com o sagrado de forma bacana. Porque senão, qual é o grande risco que a gente corre? A gente corre o risco de se esconder atrás da nossa espiritualidade e não querer mexer nas coisas que são realmente dores ou problemas, colocando só a culpa na espiritualidade e achando que é super aceitável, porque eu sou assim mesmo. Que cada hora temos um temperamento e um estado de humor. E os outros têm que aguentar o meu estado de humor absolutamente discrepante o tempo todo e as oscilações que isso gera, e eu vou colocar isso por trás do pano da mediunidade? Pensa em casa. Que a cada hora estamos com uma energia diferente, podendo mudar de um segundo para o outro. Quando estamos calados e inquietos, estamos em trabalhos. A gente não pode parar, refletir, ter uma vida interior, porque eu estou o tempo todo trabalhando espiritualmente. Será que eu não estou com a síndrome do super-herói? Que variamos de humor conforme o trabalho ou conforme a irradiação de determinado guia. Para pensar. Guia espiritual. Guia, aquele que conduz. Se o cara me conduz, se ele me traz uma energia, um olhar, um pensamento, uma condução, ele, em primeiro lugar, precisa ter mais consciência, mais entendimento, mais clareza do que eu. Se eu estou influenciado por ele, eu preciso ter mais clareza, mais abrangência mental, mais entendimento, mais sabedoria, e não ser uma pessoa pior na presença daquele que teoricamente deveria ser guia. Tá errado? Às vezes eles estão alegres e descontraídos, e às vezes sérios demais, e isso influencia em nós. Ou seja, as minhas oscilações de humor, minha falta de equilíbrio, eu vou colocar nas costas da espiritualidade. Que vão aparecer pessoas do outro lado do mundo que nunca vimos, querendo ajuda. E vamos ajudar mesmo que não queiramos. Bem,
A gente já falou do livre-arbítrio. Claro que é muito bom quando o meu coração se enche e eu quero ajudar as pessoas, ou por percepção espiritual, por reflexão, eu entendo que eu tenho como somar na vida daquela pessoa sem prejudicar a minha. Mas será que nós somos obrigados a se envolver em trabalhos com pessoas que a gente não conhece e que a gente não quer? Que o nosso espaço necessita de respeito, assim como o nosso estado de humor e emocional, pois não é visível a olho nu o que está acontecendo ao redor. Acho justo, verdade, o nosso espaço e o nosso estado emocional precisa de respeito, como de qualquer ser humano. Entretanto, se você é médium e você está numa caminhada de conhecer a si, conhecer o sagrado, conhecer a espiritualidade e até de se envolver em conduções, em trabalhos, em projetos que possam melhorar a sua vida e das outras pessoas, o primeiro olhar que a gente precisa ter é um olhar atento pra gente. Quais estão sendo as nossas limitações? Como eu estou me relacionando com o mundo à minha volta? Com as pessoas, com o trabalho, com a matéria, com a saúde, com a natureza? Como eu estou me relacionando? E não dizer, o meu espaço e a minha oscilação de humor precisa ser respeitada, aguentada, porque eu sou médium. Que mesmo quando queremos desistir, parar com tudo e deixar as pessoas de lado para pensar mais em nós, não conseguimos, pois não é uma escolha. Gente, ok, a gente tem uma tendência a estar envolvido energeticamente com o mundo espiritual. Isso pode nos levar para caminhos de uma condução espiritual, de ajudar pessoas, mas eu tenho a escolha sim todos os dias. Nós não somos obrigados a nada, nós somos livres. E a espiritualidade de luz, ela respeita o nosso arbítrio. E quanto mais a gente tem amor, mais envolvido a gente quer estar, por escolha. Que isso não significa que você, companheiro ou companheira, seja menos especial que as outras pessoas, mas sim alguém que, por estar mais próximo, automaticamente é mais protegido e cuidado, por viver no mesmo ambiente e campo energético que os mais distantes, que precisam mais de atenção e cuidados, muitas vezes urgenciais. Ou seja, meu companheiro, minha companheira, você que me aguenta, sempre jogado no sofá, cansado, acordando de mau humor todos os dias, oscilando, rindo agora, chorando daqui a 10 minutos, sendo grosseiro, sendo inconstante, sendo difícil, não tentando melhorar em nada, alegre-se, porque você é mais protegido pela espiritualidade por estar convivendo no mesmo ambiente que eu. Gente, faz algum sentido? Se você é médium de verdade, você tem a capacidade de perceber energias e presenças do mundo espiritual. Ser médium é ser mediador, ser aquele que tem esse acesso em maior ou em menor grau. E se nós estamos dedicados a viver uma vida na espiritualidade, a gente precisa entender que isso tem que ser enriquecedor. Enriquecedor para a nossa vida, enriquecedor para o nosso intelecto, enriquecedor para as pessoas à nossa volta, ou pelo menos para que a gente tenha mais sabedoria na tratativa. Muita gente acredita em ideias como essa. E quando a gente acredita nessas ideias, o mundo se coloca pra gente dessa forma. Então, se eu tô oscilando muito de humor, se eu tô vivendo exausto, se eu tô super desequilibrado, eu não vou nem procurar ajuda, eu não vou procurar nem me equilibrar e viver uma vida melhor, porque eu me conformo entendendo que ser médium é isso. Por isso, eu dei esse nome ao vídeo. Por favor, não seja médium. Eu não quero que ninguém precise viver uma vida tão triste, uma vida tão doída, uma vida tão difícil, com relações tão difíceis, com tantos problemas, porque você abraçou a ideia de ser médium. Se você é médium, se você tem essa sensibilidade, o nosso projeto de pensar, de ensinar, de viver a mediunidade e a espiritualidade juntos é para que você se liberte de uma série de conceitos que nos aprisionam. Então, eu trago essas ideias para a gente pensar junto. E se for para ser médium assim, por favor, não seja médium. Um grande beijo e até a próxima.